Olá, aluna. Olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Aqui pelo preparatório Paz UEMA e também para o Enem, ok? Então fica ligadinho na aula de hoje. Nossa aula de física de hoje é sobre velocidade e aceleração, só que hoje nós vamos fazer uma análise gráfica, né? Lembrando que os movimentos uniforme e movimento uniformemente variado a gente pode, não é? A gente deve fazer as análises gráficas uma vez que trata-se de funções. E funções, nós fazemos interpretações gráficas dos resultados. Tá ok? Certo? Então é o seguinte, quando a gente fala aqui em velocidade, certo? No caso da velocidade, nós estamos tratando aqui do cargo-chefe do movimento uniforme, tá certo? Então, a velocidade, certo? É o coringa, né? O cargo-chefe do movimento uniforme, né? No movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, ou até mesmo circular uniforme, a velocidade, ela é constante, não é? Ela é constante. O que quer dizer isso? Ela não muda o seu valor do ponto inicial e no ponto final do nosso espaço de análise, né? Do espaço em que nós estamos fazendo a nossa visualização, né? Nós estamos fazendo a coleta dos nossos dados, tá certo? A experimentação. Então ele passa no primeiro ponto com uma velocidade, o movimento ele é caracterizado uniforme porque ele vai passar no segundo ponto com a mesma velocidade, tá certo? E isso nós podemos representar através do gráfico, tá ok? Porque o movimento uniforme, o nome já diz, uniforme é uma única forma, a velocidade é constante porque a aceleração, ó, a aceleração, ela é o quê? Ela é nula. Ela é igual a zero. Certo? Ela é nula. Ela é igual a zero. Ela não existe. Tá ok? Ela simplesmente não existe. E para o movimento uniforme, nós temos uma função, que é a função espaço. Ó. Espaço final é espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tá ok? Isso aqui é uma função que nós chamamos de função do primeiro grau, tá certo? É a função espaço por tempo e tem como gráfico uma reta, porque é uma função do primeiro grau e tem como gráfico uma reta. Então você tem que lembrar lá das aulazinhas de função, né? Lá da matemática mesmo, essas mesmo lá da matemática, certo? A função, quando ela é uma função do primeiro grau, chamado de função afim, tá ok? Tem como gráfico uma reta, tá certo? Tem como gráfico uma reta. Essa reta pode ser uma reta crescente ou decrescente, tá certo? Mas toda vez que você olhar um gráfico, espaço por tempo como referência, né, lá nos locais de x e y, tá ok? E esse gráfico for uma reta, trata-se de um movimento uniforme, tá ok? Quando a gente fala em aceleração, ok? Estamos tratando de uma aceleração que agora é uma aceleração não nula, tá ok? Então, essa aceleração é o coringa, né, o cargo-chefe para o movimento uniformemente variado. Neste caso, essa aceleração, ela é diferente de zero, ou seja, ela é uma aceleração não nula, tá ok? E a velocidade, no caso aqui, ó, a velocidade, ela é uma velocidade variável. Ou seja, ela é não constante, ela muda os seus valores. Então nós temos aqui o nosso espaço, né, amostral, o nosso espaço de análise. Nós temos dois pontos. Então, um móvel ele vai passar pelo ponto A com uma velocidade e ele passa pelo ponto B com uma velocidade totalmente diferente. Tá certo? Se é diferente é porque houve uma variação. Se houve uma variação, trata-se de uma velocidade variável. Ou seja, o movimento ele é uniformemente variado. Ele é retilíneo uniformemente variado ou ele é circular uniformemente variado. Mas trata-se de um movimento em que há uma variação em sua velocidade. Por que há uma variação em sua velocidade? Porque eu tenho a presença da aceleração. A aceleração muda a velocidade,
tá certo? A aceleração ele é o agente físico em que ele vai mexer na velocidade, certo? Então ele pode aumentar a velocidade ou ele pode diminuir a velocidade. Então esse ponto em que ele aumenta ou em que ele diminui, ele está variando essa velocidade, que é o mais importante que a gente faça essa análise. Essa variação dessa velocidade é que vai caracterizar o movimento, ele ser um movimento variado, tá ok? Depois nós vamos entender, né, com o passar do conteúdo, em que por que essa velocidade está variando, por que essa aceleração está variando essa velocidade? Porque nós temos a ação de uma força, mas isso é lá para a dinâmica, tá ok? Quando a gente for tratar os assuntos de dinâmica, tá certo? Bom, o movimento uniformemente variado, nós temos duas funções, certo? É a função velocidade por tempo, certo? Essa velocidade por tempo, ela parece com a função espaço por tempo, portanto, ela também é do primeiro grau, ela também é uma reta, ok? E a segunda função é a função espaço, ó. Espaço final, espaço inicial, não é? Aqui a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá ok? Essa função aqui, que é a função espaço por tempo do movimento uniformemente variado, é uma função do segundo grau, tá ok? É uma função do segundo grau. Tem como gráfico uma parábola. Uma parábola é uma curva, tá certo? Uma parábola é uma curva, certo? Ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, tá certo? Quem vai dizer isso é a aceleração. Então, essas concavidades para cima e para baixo, elas vão tratar dessas curvas dadas pela função do segundo grau, que é a função do movimento uniformemente variado. Tá ok? Uma outra relação que vocês vão ter que entender, vocês vão ter que ver aí, é quando trata-se de gráficos que tratam a aceleração por tempo, por exemplo. Se for aceleração por tempo para o movimento uniforme, esse gráfico da aceleração ele vai estar em cima da reta do tempo, certo? A aceleração vai ser igual a zero. Então ele vai estar em cima ali, ele passa em cima da origem dos gráficos, ok? Quando trata de um movimento uniformemente variado, essa reta não vai passar ali no zero, ele vai passar em valores numéricos para a aceleração, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso aí. E sempre, para estes casos que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? Sempre vai ser, né? Sempre vai ter gráficos que nós chamamos de gráficos constantes, né? Funções constantes. Vai ser sempre uma função constante. Tá ok? Bom, então com isso, com essa informação inicial, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: na sociedade contemporânea, as representações visuais, como os gráficos, as tabelas, os diagramas e outras formas de inscrições, são consideradas ferramentas comuns para aplicações que representam informações quantitativas. Destaca-se a utilização dos gráficos para descrever o comportamento de grandezas que são tratadas no ensino da física. Essa disciplina faz uso de gráficos na totalidade dos assuntos por ela abordados, principalmente no estudo do movimento, né? No caso, a cinemática. Desta forma, a aprendizagem do uso da linguagem gráfica, certo? Torna-se fundamental, né? No caso, torna-se fundamental para a compreensão dos fenômenos tratados pela física e por outras ciências. Com isso, né? Analise a seguinte situação. Corridas de 50 metros, geralmente, são para provas de aptidão física, no caso, concursos da polícia, guarda civil, etc. Na qual o candidato, né, deverá concorrer, né, no caso, correr, 50 metros em um tempo mínimo. Quanto menor o tempo, melhor será a sua classificação. No concurso público para a Guarda Municipal,
Um determinado candidato realizou o teste de aptidão física, percorrendo o espaço e o tempo de acordo com o gráfico representado a seguir, certo? Analise o gráfico que mostra o desempenho do candidato, certo? Para tanto, considere S como metro e tempo, né? S em metros e tempo em segundos, ok? Então, de acordo com o gráfico, desempenho do candidato, a função horária correspondente é igual a. Então, nós temos aí as alternativas, ok? Então, vamos lá para essa questão, né? Então, o gráfico, perceba que é espaço por tempo, certo? Espaço por tempo. Então, nessa primeira questão, o gráfico, espaço por tempo, e ele é uma reta, né, que nasce lá da origem, né? Então, ele é essa reta aqui, tá ok? Espaço por tempo, e é uma função do primeiro grau, trata-se de um movimento uniforme. Então, nós vamos tratar dessa funçãozinha bem aqui, ó, que é a função espaço por tempo, certo? Então, o espaço final é igual ao espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo, tá certo? Bom, aqui a gente consegue analisar algumas coisas dentro do gráfico. Primeiro, que no momento em que esse gráfico ele toca a origem, né, o ponto em que ele toca, no caso não é a origem, né, são os eixos, que ele toca as referências do gráfico, lá vai ser o seu espaço inicial. Então, bem aqui, ó, é o ponto que nós chamamos, esse ponto bem aqui, ele é o espaço inicial. O que é esse espaço inicial? Certo? É onde começa esse movimento, certo? É onde começa esse movimento. Então, esse é o espaço inicial. Então, se a gente for trazer aqui para a nossa função, ó, espaço final é espaço inicial mais velocidade vezes tempo, né? Eu já identifiquei que essa é a função, esse gráfico é do movimento uniforme. Então, esse espaço inicial, neste caso, ele é igual a zero, ele é nulo. Então, nossa função vai ficar desse jeito, ó. S vai ser igual a velocidade, ok? Vai ser igual a velocidade vezes o tempo. Isso a gente consegue identificar nas opções. Nas opções a gente já consegue ver esse padrão, tá certo? Que é espaço é velocidade vezes tempo, tá certo? Uma segunda coisa que você vai conseguir identificar olhando para o gráfico é que eu tenho, à medida em que o tempo vai passando, o espaço vai aumentando. À medida que o tempo vai passando, o espaço vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Olha só, isso quer dizer o quê? Que a velocidade, ela é positiva, certo? Então anota aí, ó, anota que não pode esquecer. Olha só, você identificou o gráfico, viu que o gráfico, ele é um gráfico crescente, o espaço por tempo, então a velocidade, ela é positiva. Preste bem atenção. Duas opções aí você já vai cancelar. A opção A e a opção B, que está tratando velocidades negativas. Essa velocidade, ela é positiva. Tu já está ficando só com 3 alternativas, certo? Para poder trabalhar aí. O que a gente vai fazer agora? É pegar um intervalo de espaço e um intervalo de tempo para poder a gente trabalhar. Olha só como é simples. Eu vou pegar os pontos os pontos maiores aí que ele traz no meu gráfico, certo? Olha os pontos maiores aqui, ó. Eu tenho 50 metros, não é? Porque o espaço é em metros. E o tempo aqui, ó, é de 10 segundos. Olha só como ficou fácil. Como é que a gente trabalha com velocidade? Velocidade é espaço por tempo, ó. Delta S sobre delta T. No caso, a minha velocidade vai ser o espaço percorrido, que é de quanto? De 0 até 50, que é de 50 metros. E o tempo? Nesses 50 metros, ele também foi de 0 até 10. No caso, vão ser 10 segundos. 50 dividido por 10, olha só como é que é fácil, 5 metros por segundo. Então, minha função vai ser o quê?
espaço é igual a 5 vezes t. Olha só, opção letra E. No caso, o espaço é igual a 5t, certo? Viram como é simples? Viram como é fácil? Identificou qual é o tipo de função, depois identificou quais são os elementos dessa função específica, depois vai atrás no gráfico das informações em que ele está te dando. Ele não está te dando de uma forma explícita, mas ele está te dando um caminho, não é? Informações para que você consiga as informações que você necessita para o seu gráfico. Tá ok? Então vamos lá. Questão 2. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso é, porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. Certo? A partir do momento em que o motorista detecta o problema, que exige uma freada brusca. Certo? A primeira etapa é associada à distância em que o veículo percorre entre o intervalo de tempo para a detecção do problema, e é acionado aí, e o acionamento dos freios. Já a segunda relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente, certo? Então nós temos uma situação de vários gráficos e a partir daí a gente vai fazer a nossa análise, ok? Eu vou apagar esse lado, certo? E a partir disso a gente consegue fazer uma análise gráfica ali melhor da situação. Então, a situação aqui do movimento uniformemente variado, vocês já entenderam muito bem, certo? Vocês são espertos, né? Isso aqui vocês já sabem. Nós estamos apenas reforçando esse conteúdo para esses vestibulares, certo? Então, vamos ver qual é a alternativa correta. Então é o seguinte, o motorista ele vem com uma certa velocidade, ele vai detectar o problema e ele vai acionar os freios, né? E esses freios vai fazer com que o carro ele pare, certo? Então percebam o seguinte, questão 2, né? Nós temos o gráfico, e esse gráfico ele trata aqui com duas referências, certo? Os eixos que nós tratamos lá na matemática do eixo X e o eixo Y, né? Horizontal e vertical, certo? Desse aqui nós temos a distância percorrida em metros, e aqui nós vamos ter a velocidade, certo? Em metros por segundo, né? Ok? A velocidade que ele vai percorrer. Então, o motorista está vindo com uma velocidade, ele vai detectar o problema, e no momento que ele vai detectar o problema, ele vai acionar os freios até o carro parar, certo? Vai dar aquela freadazinha brusca, ok? Então é o seguinte, nós podemos fazer aqui por algumas eliminações. Por exemplo, a letra A. Na letra A, você percebe bem aí, né? Lá na letra A, o gráfico, ele é simplesmente uma decrescente. Ou seja, ele já está tratando ali como se o carro ele tivesse, ele fosse diminuindo aí sua velocidade, né? Só que ele tá diminuindo aí a velocidade de uma forma constante. E não acontece isso, certo? Não acontece isso. Ela não é diminuída de forma constante. Lembre-se, a freada é brusca. Se a freada é brusca, então ele começa desacelerando, certo? De uma forma e termina desacelerando de outra. Que é o mesmo caso da letra B. A letra B ele trata que ele vinha com uma velocidade constante e depois ele tem uma desaceleração constante. Que não é o caso. Na letra C ele já está tratando de uma desaceleração e essa desaceleração ela é uma desaceleração, neste caso aí da letra C, uma desaceleração variável. Só que ele trata só da desaceleração. Ele não trata o tempo de reação. No caso da letra E, olha, é o mais absurdo de todos, né? Quando ele detecta o problema, ele aumenta a velocidade, depois diminui? Não. Então a resposta é o seguinte, ó. Então ele vem
com uma velocidade constante, quer dizer, até o momento que ele detecta o problema, e depois ele tem a freada brusca, certo? Que vai ser uma curva, uma freada não constante. Então, resposta é a letra D. Porque a letra A e a letra B, por exemplo, eles tratam de uma desaceleração, né? Por que não pode ser a letra B, por exemplo? Porque ele está tratando aí de uma desaceleração constante, que não é o que acontece, tá ok? Então, resposta a letra D, e com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Até a próxima. Olá, aluna! Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de física, né? Agora, né, pela revisão PAS, UEMA e Enem, ok? A aula de hoje é sobre cinemática vetorial, né? Então nós vamos resolver algumas questões de cinemática vetorial, né? Algumas questões de alguns vestibulares, como o Enem e a UEMA, tá ok? E vamos comentar os conteúdos dentro dessa questão, certo? Dessas questões que nós iremos fazer. Então, papel, caneta, faça suas anotações, certo? Resolvam junto comigo. Preste muita atenção nos detalhes da questão, né? Tudo aquilo que envolve a física que está dentro da questão, tá ok? Então, ficar ligadinho, certo? Então, vamos para a primeira questão. Então, a primeira questão, deixa eu logo trazer para cá, né? Questão 1, diz o seguinte, né? Questão do Enem, né? Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante VO sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Né? Agora vem a pergunta, né? Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Né? Então, nós temos aí as opções da letra A até a letra E, tá ok? Então, vocês estão observando aí na tela de vocês essas opções. Né? Então, nós temos várias configurações aí de movimento de queda, tá ok? Então, a questão diz o seguinte, então vamos lá para a questão do personagem, né? Então, o personagem dos desenhos animados, sei que vocês gostam bastante de desenho animado, né? É o seguinte, então nós temos aqui, vamos supor que seja um penhasco, ok? Então, o personagem, ele vem correndo, né? Isso é típico dos desenhos, ele passa aqui, ó, direto, e quando ele observa que não tem mais nada sob os seus pés, né? Ele cai na vertical, ok? Certo? Mas no experimento real isso não acontece, certo? Isso não acontece, tá ok? Acontece o quê? Que no momento em que ele sai do contato com a superfície, ele já começa o seu movimento de queda, certo? Então as opções que aí estão é de que forma que isso acontece, tá ok? Bom, então essa é uma questão típica de composição vetorial, certo? Lembrando que nós estamos falando aqui de cinemática vetorial. Então, o experimento que ele fala é de uma mesa, então vamos trazer para cá, semelhante ao que acontece aqui, não é? Então nós temos aqui uma mesa, vamos representar isso aqui como uma mesa, e embaixo nós temos a superfície, certo? Que é onde a bolinha vai cair. Então essa bolinha ela vem com um certo movimento, com uma certa velocidade. Já vou trazer essa velocidade como velocidade vetorial, tá ok? Então esse símbolozinho bem aqui em cima, ó, da velocidade já representa, né, já está falando para isso, para gente que essa velocidade é um vetor, certo? Aí nós vamos já começar a separar dois grandes grupos dentro da física, certo? Que grupos são esses? O grupo vetorial e o grupo escalar, certo? Então, vamos chamar aqui, ó, de grandezas, né? Grandezas. Aí nós temos dois grupos, grandezas escalares, certo? E as grandezas vetoriais. Grandezas vetoriais.
Qual a diferença entre eles? Certo? Qual a diferença entre eles? É bem simples. A diferença entre eles é uma dependência que um grupo vai ter e que o outro não vai ter. Certo? Então um grupo ele é dependente e o outro grupo é independente. Quem são esses que são dependentes e quem são esses que são independentes? Certo? É muito simples. Toda grandeza escalar, certo? Ela é uma grandeza independente. Ela não depende de outras características, certo? Então essa grandeza aqui, escalar, ela é uma grandeza não dependente. Certo? Então ela é não dependente. Um exemplo disso é a massa. A massa de um corpo, ela é a mesma em qualquer local do universo. Qualquer local do universo, a massa do seu corpo vai ser aquela que você vai medir quando subir na balança. Certo? Se a massa do seu corpo é 70 quilos, vai ser 70 quilos na Terra, vai ser 70 quilos na Lua, vai ser 70 quilos em Plutão. Qualquer local do universo é 70 quilos. Ou seja, é uma grandeza que não depende de outros fatores. Tá ok? A grandeza vetorial, ela é uma grandeza dependente, certo? Ela é uma grandeza dependente. Então você já pode fazer aí sua anotação, né? Ela é uma grandeza dependente, ou seja, ela depende de outros fatores para poder agir. Um exemplo disso é a força. A força ela tem uma dependência da gravidade. Ou seja, a força ela é diferente nos pontos do universo, até aqui mesmo na Terra. Na Terra nós vamos ter, por um mesmo corpo, forças, né, de valores diferentes agindo, porque aqui mesmo na Terra, né, dependendo do local em que você está, a gravidade ela muda, ela é diferente. Certo? Ela muda alguns valores, pequenos valores, mas ela é diferente, certo? Então, o peso, por exemplo, ele é diferente, dependendo do local em que você está. O seu peso médio na Terra é 1 e o peso médio desse mesmo corpo, do seu corpo, na Lua é outro, certo? Porque depende da gravidade. Então, a grandeza vetorial é uma grandeza dependente, depende de outros fatores, e a grandeza escalar é uma grandeza independente, certo? Ela não depende de outros fatores. Que dependências são essas que a gente vai estudar na física? Bem simples. São 3 características básicas, certo? Características são essas. A primeira é o seu tamanho, certo? Tamanho do vetor. Esse tamanho nós podemos chamar de intensidade ou módulo, certo? Tem a direção e o sentido. Pronto. Essas são as 3 grandezas, né? Essas são as 3 características, desculpa, que uma grandeza vetorial, certo? Ela vai depender, ok? Intensidade é o tamanho do vetor, é um módulo, é um número ligado a essa grandeza vetorial. A direção é a reta de orientação. Ela pode estar orientada na horizontal, pode estar orientada na vertical ou na diagonal, na inclinada. E o sentido, né? O sentido é para onde aponta esse vetor. Esse vetor ele pode apontar para cima, pode apontar para baixo, pode apontar para a direita, para a esquerda, ou nós podemos juntar 2 características. Pode ser para a direita e para cima, por exemplo, ou para a esquerda e para baixo, ou para a direita e para baixo, ok? Então, aí nós temos, não é, um vetor que vai estar na direção diagonal, certo? Quando a gente junta as 2, tá ok? Então, essa é a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá ok? No nosso caso aqui, eu tenho uma velocidade que está agindo neste sentido, certo? No sentido, né, quer dizer, na direção, desculpa, horizontal, tá? Agindo na horizontal. Quando este corpo cair, nós vamos ter, agindo para baixo, a gravidade que está na vertical. Então este corpo, ele não vai cair, vou colocar de verde aqui, ó. Ele não vai cair, quando chegar aqui, ele não vai cair diretamente para baixo, tá certo? E não vai passar direto. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter que juntar essas 2 características de vetores.
aquele que passa direto e aquele que vai para baixo. Então nós vamos ter um movimento que ele vai ser basicamente isso, ó. Ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Então, dentre as opções que nós temos aí, a resposta só pode ser a letra D, não é? O movimento que ele vai fazer é a junção dessas duas características, porque cada ponto que eu pegar aqui, ó, vamos pegar um ponto aqui no meio do movimento. Então eu vou ter, ó, ele se afastando. Deixa eu colocar aqui de outra coisa, vou colocar de verde de novo. Ele se afastando na horizontal e ele caindo na vertical. Tá ok? Então, para qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter essa mesma configuração. Tá ok? Só que neste caso, esse vetor aqui, ele é pequeno, né? Ele é menor. Ok? Então, esse tipo de lançamento aqui é o que nós chamamos de lançamento horizontal. Certo? É o lançamento horizontal, mas ele não vai ser eternamente na horizontal, porque eu tenho a gravidade agindo para baixo, então vai fazer com que este corpo ele faça esse movimento, né? Esse movimento curvo, né, até o solo, tá ok? Então eu vou ter aqui, ó, vetor velocidade neste sentido e no sentido para baixo eu tenho a ação da gravidade, né? Tá ok? A gravidade puxando para baixo. Tá ok? Então, primeira questão, resposta letra D. Certinho? Então, deu para diferenciar os dois aí bem bonitinho, né? Vamos para a segunda questão, sem perder muito tempo, né? A segunda questão diz o seguinte, né? Bem a questão do Enem. Um foguete viaja pelo espaço, né, sideral com os propulsores desligados. A velocidade inicial é v, tem módulo constante e direção perpendicular à ação dos propulsores, conforme indicado na figura. O piloto aciona os propulsores para alternar a direção do movimento, quando o foguete passa pelo ponto A, certo? E os desliga quando o módulo, né, de sua velocidade final é superior a raiz de 2, né? Aí tem o módulo da velocidade, né? O que ocorre antes de passar pelo ponto B? Considere as interações, né? No caso ele fala das interações, movimento de atrito com a pouca quantidade de partícula que tem no espaço, né? Então essas interações são desprezíveis, ok? Continuando. Então nós temos as opções também de A até a letra E e quer saber qual dessas é a opção correta, ok? Então eu vou apagar aqui esse lado, vai ficar com aquelas definições ali, para poder a gente fazer a questão, ok? Então agora é a questão 2. Então nessa questão 2 nós temos um foguete, então vou desenhar aqui o foguete de uma forma bem grosseira, logicamente. Então o foguete com uma velocidade v neste sentido, né, nesta direção, tem um ponto A e aqui embaixo tem um ponto B, tá ok? Então, ele vai ligar para passar no ponto A, tá ok? E depois, antes de chegar no ponto B, ele vai desligar, certo? Bom, eu acho que aí já deu basicamente para a gente entender o que pode acontecer, não é? Vai acontecer semelhante ao que aconteceu aqui na primeira questão, ok? Então eu vou ter aqui, ó, basicamente como se fosse uma velocidade de arrasto, né? Então ele está vindo aqui na inércia do movimento, certo? Isso aí a gente explica, né, essa questão da inércia do movimento. É como se fosse basicamente ele sendo empurrado e a partir dali ele vai continuar esse movimento em que ele foi empurrado. É o que acontece com as naves, tá ok? Então um foguete, quando ele sai da Terra, ele não fica com seus motores ligados até chegar ao seu destino. Por exemplo, ele sai da Terra e vai até a estação internacional, por exemplo, ok? Quando ele sai
da atmosfera terrestre, né, ele chega a uma certa altura, esses motores são desligados e essa nave ela continua o seu movimento, certo? Ela continua o seu movimento com os motores desligados. Ou seja, então aponta-se para aquele ponto, tá ok? Vai dar esse impulso inicial que é feito pelos motores. Vocês já devem ter visto aí em filmes, né, na televisão, em reportagens, que os motores, eles são motores a propulsão e no momento que acaba ali o seu combustível, eles são rejeitados. Tá ok? Tá ok? Então o corpo, para ele continuar o seu movimento, na inércia, ele precisa deixar algo para trás. Certo? Então ele queima massa e depois ele deixa os motores justamente para poder ter uma propulsãozinha a mais, ter um empurrãozinho a mais. Tá certo? Então no momento em que ele deixa de queimar o combustível, então ele vai continuar o seu movimento só na inércia. Certo? Então ele vai embora. Então para onde ele for tá apontando para ir, ele vai embora. Certo? Então é basicamente isso que acontece. Então no momento que o motor ele é ligado, então nós temos uma mudança de direção. Certo? Por que eu estou falando isso? Porque se vocês analisarem a letra A, nessa letra A, ele está muito retinho. Ele vai acontecer basicamente como se fosse aqui a primeira questão. Então a letra A não pode ser. Mas essa letra A, ela traz para a gente um outro questionamento, certo? Que a gente vai ver lá na frente. No caso da letra B, olha só o que acontece. Então, o foguete ele está vindo, ele vai desviar o seu caminho de A para B, mas depois ele vai como se estivesse continuando o caminho anterior, certo? Esse caminho anterior, ele não vai mais existir. Não vai mais existir. Porque no momento em que os motores foram ligados e ele mudou a sua direção, ele vai continuar na direção do qual ele foi agora programado para caminhar, certo? Mesmo com os motores desligados. Então não pode ser a letra B, certo? Aí nós ficamos entre letra C, letra D e letra E, certo? Bom, das três opções, olha só o que acontece aqui. Então ele vai ter esse movimento, vai fazer isso, certo? Até a letra B, né? Até o ponto B. Tá ok? Como está falando na letra C, na letra D e na letra E, certo? O grande problema é o que vai acontecer depois. Depois que chega no ponto B. Ele vai fazer o quê? Ele vai continuar aqui no caminho anterior? Ou ele vai continuar no caminho em que ele foi programado para fazer a partir do momento que os motores foram ligados e desligados? Tá certo? Eu acho que a letra A, a gente pode até... No caso da letra A, a gente já pode até descartar, dispensar, porque nós temos uma curva feita aí, e essa curva só podia ser feita se fosse novamente ligados os motores. E ele disse que não liga mais os motores. Liga até antes do ponto B, né? Antes do ponto B, os motores são desligados e não são mais ligados. Tá certo? Então nós ficamos entre letra C e letra D. Certo? No caso, a resposta correta só pode ser a letra C, porque ele vai continuar aqui, ó, de acordo com que os motores foram ligados. Ligou o motor, ele faz essa curva, desligou o motor, ele continua. Ele continua, porque ele já foi mudar de direção. E ele continua e vai embora até novamente ser, né, ou ser puxado por uma gravidade, certo? Para poder fazer essa mudança de direção, ou que seja ligado novamente os motores, né? Certo? Então a resposta da segunda questão é a letra C, certo? É a letra C. Então nós temos aqui novamente uma composição de vetores, tá certo? Então eu tenho o vetor velocidade, que vai continuar neste sentido, certo? Que é justamente a velocidade do qual ele foi colocado para ir do ponto A até o ponto B, e nós temos aqui, não é, o da propulsão desses motores, tá ok? Que vai fazer com que ele passe aqui no ponto B, tá ok? Então, a questão 2 respondida, né? Então, a questão 3. No caso da questão 3, diz o seguinte, né? Curvas com ligeiras inclinações em circuitos automobilísticos são indicadas para aumentar a segurança do carro em altas velocidades. Como, por exemplo, né? Então nós temos aí no Talladega, né, no Super Speedway, né, um circuito utilizado para corridas promovidas pela NASCAR, né?
Considere um carro como sendo um ponto material percorrendo uma pista circular de centro C, né, inclinada a um ângulo alfa de raio R, né, constantes, como mostra a figura que representa a frente do carro em um dos trechos da pista. Se a velocidade do carro tem módulo constante, é correto afirmar que o carro, letra A, não possui aceleração vetorial, letra B, possui aceleração com módulo variável, direção radial e no sentido, né, para C, possui aceleração com módulo variável e tangente à trajetória circular, possui aceleração com módulo constante, direção radial e no sentido para o ponto C, e letra E, possui aceleração com módulo constante e tangente à trajetória circular. Bom, nessa questão, vocês vão ver que a resposta é a letra D, né? Possui aceleração com módulo constante, direção radial e no sentido para o ponto C, certo? Então, a interpretação da questão eu vou deixar com vocês, certo? Então, finalizamos por aqui, continue estudando, façam essa questão, tá ok? E até a próxima. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Almeida. Sejam bem-vindos aqui a mais um projeto da nossa plataforma Gonçalves Dias. E agora nós estamos com o preparatório do Paz-UEMA Enem e nós selecionamos várias questões que trabalham aí conteúdos do Enem, né, e do Paz-UEMA que a gente vai ver aqui na parte de biologia. A gente selecionou aqui algumas questões e a gente vai ver quais são as questões mais recorrentes, né? Os conteúdos mais recorrentes nessas avaliações, tá, pessoal? O trabalho que a gente vai fazer agora, o conteúdo que a gente vai trabalhar, na verdade, é fluxo de energia. Nós já começamos a estudar um pouco sobre ecologia. A ecologia é uma área da biologia muito importante que estuda a relação que os seres vivos estabelecem entre si e com o ambiente, tá? E a gente já viu ali em aulas anteriores sobre cadeias alimentares. Esse conteúdo de cadeias e teias alimentares, ele faz parte do fluxo de energia. Vamos lembrar o que é uma cadeia alimentar, né, pessoal? Uma cadeia alimentar é uma sequência em que um indivíduo, ele serve de alimento para o outro e a gente representa essa sequência apontando uma seta de um indivíduo para o outro, em que a seta ela parte de quem está sendo comido para quem está se alimentando, significando que a matéria e a energia está partindo do indivíduo que está sendo comido para o indivíduo que está se alimentando, tá, pessoal? E isso é o que nós chamamos de fluxo de energia, fluxo de matéria e de energia. E nós vamos relembrar um pouco o que seria esse fluxo de matéria e energia. Eu vou ler aqui essa questão, que é uma questão do Enem 2013. E aí a gente, antes de responder ela, a gente vai fazer uma apanhada aqui geral, uma revisão rápida, né, sobre fluxo de energia. Olha aqui o que essa questão ela fala. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada com as taxas de produção primária líquida e com a rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, nós temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são... Aí ele pergunta quem é que vai contribuir diretamente para a manutenção dessa produtividade. Seria as algas? Seria as aves na letra A? Seria as algas, letra B? Seria os peixes, os insetos ou os caranguejos? Para a gente entender, pessoal, quem é que traz uma maior contribuição para a produtividade de um determinado ecossistema, você precisa entender o que seria produtividade. Qual é o conceito de produtividade, tá, pessoal? Então, veja só. Existem dois tipos de produtividade, tá? Existe a produtividade primária e a produtividade secundária.
dependendo da cadeia alimentar que a gente esteja trabalhando, eu posso até ter mais. Eu posso ter produtividade primária, eu posso ter a produtividade secundária, terciária, quaternária e por aí vai, tá? Então, vamos entender primeiramente o que seria produtividade primária bruta, tá certo? PPB, né? É a quantidade de matéria orgânica que um produtor consegue produzir na fotossíntese por unidade de tempo. Olha só, preste bem atenção. Essa plantinha aqui, ela está fazendo fotossíntese. Percebam que ela está aqui absorvendo energia luminosa. Quando ela absorve essa energia luminosa é por causa da clorofila, né? Esse pigmento verde da planta. Ela está absorvendo aqui, ó, a água e ela está absorvendo gás carbônico por meio das folhas. Esse gás carbônico, ele vai se juntar com essa água por meio da fotossíntese, né? A planta ela vai absorver essa energia luminosa para fazer com que o gás carbônico se funda, as moléculas de gás carbônico elas vão se fundir com a molécula de água. E veja, os hidrogênios da água eles vão ser arrancados, certo? Vai se juntar com o gás carbônico, o oxigênio da água que ficou sozinho, ele vai ser liberado. Então, aqui, ó, o oxigênio sendo liberado. E os hidrogênios que foram arrancados da água, ao se juntarem com o gás carbônico, vai formar isso aqui, ó, C6H12O6. Isso aí é carboidrato, tá? É a matéria orgânica que a planta produziu. Essa matéria orgânica é a glicose. Então, veja, quando a planta ela faz fotossíntese, ela produz glicose. Então, quando ela produz muita glicose, ela vai armazenar essa glicose, ela vai juntar várias moléculas de glicose em uma única molécula, formando o que nós chamamos de amido. O amido que vai ficar armazenado, por exemplo, em várias partes da planta. Dependendo da planta, a gente pode ter amido em determinados locais. Por exemplo, se a gente estiver falando do pé de mandioca, ou até mesmo da macaxeira, onde é que vai ficar armazenado esse amido? Na raiz, né? E aí o indivíduo, o animal, um ser vivo que é consumidor, ao se alimentar da raiz, no caso da macaxeira ou da mandioca, vai estar consumindo o amido, tá certo? Então, o que seria a produtividade primária bruta? É toda a quantidade de matéria orgânica que um produtor consegue produzir na fotossíntese por unidade de tempo. Então, essa planta ela ficou aqui fazendo fotossíntese por um determinado período de tempo e ela produziu muita matéria orgânica. Toda essa matéria orgânica que ela produziu é a sua produtividade primária bruta. Primária por quê? Porque foi o produtor que produziu, então é primário. E é bruto, porque ele está falando de toda a quantidade de matéria orgânica que ela produziu. É como se você estivesse, por exemplo, trabalhando durante um mês e você vai receber o seu salário no final do mês e aí você recebe ali o seu olerite ou o contra-cheque e lá está discriminado ali o seu salário bruto, né, e o seu salário líquido. Então, o que seria o salário bruto? O salário bruto é tudo que você recebe do seu empregador, não levando em consideração as suas despesas que são descontadas, tá certo? Então, é mais ou menos isso. A planta, tudo que ela produz é a produtividade primária bruta. Só que existe a produtividade primária líquida. O que seria essa produtividade primária líquida? Quando se descontam da produtividade primária bruta os gastos com a respiração, aí nós vamos ter a produtividade primária líquida, que nós denominamos por essa sigla aqui, PPL, tá? Então, vamos fazer uma nova comparação aqui. Você olha o seu contra-cheque, lá tem descrito o seu salário bruto e tem o seu salário líquido. O que é o salário líquido? É o seu salário bruto menos as despesas, como, por exemplo, os gastos com a sua previdência social, né? Com seu plano de saúde, ou algum empréstimo consignado que você fez. O que sobra é o seu salário líquido. Então, é a mesma coisa, é o mesmo sentido aqui. A planta, ela produz o quê? Ela produz
matéria orgânica. Então, toda a matéria orgânica que ela produz é a sua produtividade primária bruta. Só que a planta, gente, ela tem que viver, ela tem que exercer as suas funções biológicas, então ela gasta energia para ela mesma. Então, nesse gasto energético, ela está fazendo ali o que nós chamamos de respiração celular. Então, quando ela faz a respiração celular, ela gasta energia, ela gasta uma parte da matéria orgânica que ela produziu. Então, o que seria a produtividade primária líquida? É a produtividade primária bruta, tudo que ela produziu, menos o que ela gastou com a respiração. Então, isso aqui vai resultar na produtividade primária líquida. É basicamente o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa come muito, sabe? Uma pessoa, ela come, só que ela engorda. Ela engorda por quê? Porque ela não queimou tudo aquilo que ela comeu. Eu estou fazendo essa comparação meio tosca, mas é isso que acontece. As plantas, elas produzem, mas nem tudo que elas produzem ela gasta, ela consome. Então, aquilo que ela não consome, ela armazena no corpo dela. É a sua produtividade primária líquida. Então, a energia que está realmente disponível para o próximo nível trófico é o quê? É a produtividade primária líquida, tá certo? Porque ela não consumiu, então ela vai armazenar no seu corpo. Então, quando o indivíduo se alimenta da planta, a energia que vai estar disponível para o indivíduo que se alimenta dessa planta é justamente a produtividade primária líquida, que é aquilo que está armazenado no organismo vegetal, tá certo? Então, só para vocês entenderem melhor, isso aqui, ó, representa a energia, tá? Essa setinha é a energia. Então, tudo que a planta assimilou de energia e que ela produziu de matéria orgânica, nós chamamos de produtividade primária bruta, tá certo? E essa produtividade primária bruta ela não vai ficar disponível por completo para os indivíduos herbívoros. Por quê? Porque a planta, ela perde parte da sua energia na forma de quê? De respiração. Ela queima uma parte dessa matéria orgânica que ela produz. Então, o que vai ficar é a produtividade primária líquida. É como se fosse a gordurinha que ela deixou armazenada nos seus órgãos, tá? Então, o que está disponível para os herbívoros é a produtividade primária líquida. Por exemplo, o que está contido, por exemplo, na madeira, nas folhas, nos frutos, né? Tudo que faz parte do vegetal é a produtividade primária líquida. Agora, vamos seguir aqui. O que seria produtividade secundária? Quando a gente fala em primária, a gente está falando do produtor, do vegetal. Agora, quando a gente fala de secundária, a gente está falando do herbívoro, do indivíduo que se alimenta do vegetal, da planta. Então, a produtividade secundária bruta é a quantidade total de biomassa que um herbívoro efetivamente consegue absorver dos alimentos que ingere, pois o animal ele elimina nas fezes muito material orgânico potencialmente energético, porém não aproveitado por ele. Vamos entender melhor aqui, pessoal. Esse primeiro quadradinho aqui vocês já devem ter entendido. A produtividade primária líquida é aquilo que ficou armazenado no vegetal, porque uma parte ele consumiu. Agora vamos lá. Isso aqui, esse quadradinho aqui, é o que esse animal herbívoro ele vai consumir dessa planta, certo? Só que, presta bem atenção, ele consumiu tudo isso aqui de matéria orgânica. Só que nem tudo ele vai aproveitar. Por quê? Porque uma parte dessa matéria que ele consumiu na sua alimentação, ele vai desperdiçar por meio das fezes. Então, ele perde uma parte dessa matéria orgânica por meio das fezes. E só vai ficar, só uma parte vai ser assimilada. Então, essa parte que ele consegue assimilar, que vai para a sua corrente sanguínea, é a produtividade secundária bruta. É tudo aquilo que ele conseguiu absorver do seu alimento, tá, pessoal? E o que seria a produtividade secundária bruta? Aliás, a produtividade secundária líquida é quando se desconta da produtividade secundária bruta os gastos com a respiração,
assim como os vegetais, os herbívoros também eles gastam a energia. Então, a produtividade secundária bruta vai ser descontada aquilo que se gasta com respiração celular, tá? E aí vai ficar a produtividade secundária líquida. Então, a energia que acumula, a energia que o herbívoro acumula efetivamente como biomassa é o que nós chamamos de PSL, produtividade secundária líquida. Para vocês entenderem melhor, vamos lá. Isso aqui é a produtividade primária líquida, aquilo que o vegetal tinha armazenado nele. Tudo isso aqui foi consumido pelo herbívoro, está aqui. Só que uma parte vai se perder, essa partezinha aqui, ó, ela vai se perder na forma de fezes, porque ele não consegue aproveitar tudo. Então, daquilo que ele aproveitou, isso aqui, ó, que está sendo apresentado aqui, ele é a produtividade secundária bruta. É tudo que ele conseguiu absorver. Só que ele gasta uma parte dessa produtividade para ele ter sua manutenção para a sua vida. Ele gasta energia, ele precisa queimar calorias, né, para fugir de predadores, para ele ir em busca de alimento, para ele cuidar dos seus filhotes. Então ele tem os seus gastos energéticos, que está representado por esse quadradinho aqui, esse retângulo aqui amarelo, né? Então aqui nós temos aquilo que não foi queimado de caloria, vai ficar armazenado no seu corpo, na forma de gordura, na forma de músculos, né, que é proteína. E isso aqui é a produtividade secundária líquida. É aquilo que fica disponível para o próximo nível trófico. E aí, por exemplo, nós vamos ter as outras produtividades, que no caso do leão, o leão ele vai ter a produtividade terciária. Por quê? Porque ele está se alimentando da produtividade secundária. Então, o que ele vai ser? Ele vai exercer, ele vai produzir a sua produtividade terciária, bruta. O que seria a produtividade terciária bruta? Vamos lá. O que esse leãozinho aqui ele vai consumir deste herbívoro é isso aqui. Ele consumiu, tá aqui. Só que nem tudo ele aproveita, porque ele perde uma parte na forma de fezes. Tá? Ele vai aproveitar na forma de energia somente o que está sendo representado em azul aqui. Esse retângulo azul é a produtividade terciária bruta. Tá certo? E aí, pessoal, se existir mais um outro indivíduo que venha se alimentar do leão, por exemplo, ele não vai... esse indivíduo que vai se alimentar do que está presente no corpo do leão, ele também não vai aproveitar toda a energia que está disponível. Por quê? Porque ele vai sempre se perdendo energia ao longo da cadeia alimentar. Olha só o que tinha de energia do indivíduo produtor. Olha o quanto que essa energia ela foi se perdendo ao longo do tempo. Tá certo? Porque uma parte da energia ao longo da cadeia alimentar, uma parte da energia ela vai se perdendo. Por conta dos gastos energéticos, por conta das perdas que acontece na defecação, né, na eliminação das fezes. Então, isso aí vai fazendo com que a energia ao longo da cadeia alimentar, ela vai se perdendo e vai ficando cada vez menor. O que a gente pode chegar de conclusão é que, na natureza, o fluxo de energia, ele é unidirecional, ou seja, ele segue uma única direção do produtor para os consumidores. E ele é decrescente, ou seja, a energia ela vai se perdendo, ela vai decrescendo ao longo de um nível trófico para o outro. Tá certo, pessoal? E aí é o que a gente pode perceber, por exemplo, nas famosas pirâmides ecológicas, né? São representações gráficas que mostram, por exemplo, os indivíduos presentes numa cadeia ou numa teia alimentar. Então, por exemplo, essa pirâmide aqui é a pirâmide de energia. A gente vai ter um assunto em que nós vamos revisar sobre as pirâmides de energia, tá? Então, vamos aqui para essa questão. Novamente, eu vou ler aqui o nosso enunciado. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionado com as taxas de produção primária líquida e com a rápida reciclagem dos nutrientes, ou seja, está produzindo muita matéria orgânica,
certo? E com a rápida reciclagem de nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, nós temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, as que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema, quem é que vai ser? Pessoal, qual é a produtividade que ele está falando ali, pessoal? Produtividade primária líquida. Então, olha, produtividade primária. O que seria produtividade primária? Se a gente fala em primária, a gente está falando do organismo produtor, tá certo? Produtor tem a ver com produtividade primária. Então, a primária líquida é aquela que vai ser a quantidade de matéria orgânica que vai estar disponível para o próximo nível trófico. Então, se a gente está falando de produtividade primária, eu estou falando de produtor. E se eu estou falando de produtor, quais desses indivíduos, dessas alternativas, são organismos produtores? Só pode ser a letra B, pessoal, as algas. As algas, dentre esses que foram citados, são os únicos organismos produtores, tá certo? Então a gente sabe que as algas, elas são organismos que pertencem ao reino protista, né? Que promove a fotossíntese e produz o próprio alimento. E aí vai gerar produtividade primária líquida. Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais um preparatório do Pais UEMA Enem. Eu sou o professor Celso Almeida e você, aluno da nossa plataforma Gonçalves Dias, não vai ficar de fora, porque nós agora vamos te deixar bem preparado para você responder e se garantir na prova de biologia, tanto do Pais UEMA quanto do Enem. E vamos agora, pessoal, para mais uma revisão, e nós vamos estudar pirâmides ecológicas, tá? Um conteúdo da parte de ecologia, tá? A parte de ecologia é um dos conteúdos que mais caem, tanto no Enem quanto no Pais UEMA, tá? E esse conteúdo ele é bastante extenso. Tem vários tópicos e a gente tem revisado aqui alguns desses tópicos. Esse tópico aqui ele é bastante importante porque ele está relacionado com o conteúdo de fluxo de energia, tá? Que envolve cadeias alimentares, envolve teias alimentares, que é essa parte agora sobre pirâmide ecológicas, tá? Então, olha só o que essa questão fala. A gente vai ler a questão e depois a gente vai dar aqui uma pincelada bem rápida sobre a teoria, tá? Para que você possa entender e conseguir responder aqui essa questão, tá? Ela diz o seguinte: as figuras abaixo representam pirâmides ecológicas. Considerando a cadeia alimentar, fitoplâncton, zooplâncton e peixes, as pirâmides de energia, de biomassa e de números, em um dado momento, são respectivamente. Então veja, ele coloca aqui uma cadeia alimentar formada por fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, que serve de alimento para os peixes. Então nós já sabemos que numa cadeia alimentar, os indivíduos eles têm uma seta apontando de quem está sendo comido para quem está se alimentando. Por exemplo, o fitoplâncton, que serve de alimento para o zooplâncton, eu tenho uma setinha saindo do fitoplâncton para o zooplâncton, significando que aqui está saindo matéria e energia do fitoplâncton para o zooplâncton, tá? E da mesma forma, o zooplâncton, ao servir de alimento para os peixes, está transferindo matéria e energia do zooplâncton para os peixes, tá? E aí, nessa questão, ele está pedindo, né, ele está perguntando as pirâmides de energia, de biomassa e de número, respectivamente, ou seja, na mesma ordem. Ele quer saber quais são a pirâmide de energia, de biomassa e de número. Então, para a gente entender que tipos de pirâmides são essas, o que são essas pirâmides, vamos aqui dar uma pincelada rápida, né? As pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas e por ter esse formato, terminam adquirindo esse nome, né? Pirâmide. E uma pirâmide ecológica, ela é formada por andares, por níveis,
tá? Cada andar da pirâmide é um nível trófico. O nível trófico que está na base da pirâmide é o primeiro nível trófico e representa os indivíduos produtores de uma determinada cadeia alimentar, certo? Os indivíduos que se alimentam dos produtores são os consumidores primários. Então, eles vão estar presentes no segundo nível trófico. Consumidores primários também são chamados de consumidor de primeira ordem, tá? Ou consumidor 1. E esses indivíduos, o consumidor primário, que são indivíduos herbívoros, se a gente estiver falando dos seres que se alimentam de plantas, né? Eles servem de alimento para os consumidores secundários. Esses consumidores secundários também podem ser chamados de consumidor de segunda ordem. Estão aqui no topo da cadeia. Eu tenho aqui uma cadeia alimentar que ela é pequena, tá? Ela só tem aqui 3 níveis tróficos, 3 andares. E aqui está sendo representada pela pirâmide. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, as pirâmides ecológicas, elas têm 3 tipos básicos, né, de pirâmide ecológica. Nós temos aqui a pirâmide de biomassa, a pirâmide de número e a pirâmide de energia, tá? Cada tipo de pirâmide depende do que você está analisando. Por exemplo, na pirâmide de número, a gente vai estar falando de uma cadeia alimentar, só que na pirâmide, neste gráfico, nós estamos representando a quantidade de indivíduos que estão presentes em cada nível trófico. Por exemplo, eu tenho aqui uma cadeia alimentar formada por tomateiros, gafanhotos, sapos e a cobra, tá? Nós já sabemos que na base da nossa pirâmide ecológica, nós vamos ali situar os indivíduos produtores. Então, se eu estou falando de pirâmide de número, eu vou colocar em cada nível trófico a quantidade de indivíduos. E veja, cada nível trófico está sendo representado por um retângulo, tá? Só no último aqui que é um quadrado, mas essa figura geométrica aí, o tamanho dela vai depender da quantidade de indivíduos se a gente estiver falando da pirâmide de números. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1000 tomateiros, que serve de alimento para 500 gafanhotos, que serve de alimento para 30 sapos, e que esse sapo serve de alimento para 2 cobras. Então, percebam que a quantidade de indivíduos está proporcional ao tamanho do nosso retângulo, ou seja, o tamanho do andar dessa pirâmide aqui, tá certo, pessoal? Essa é a pirâmide de número. E a pirâmide de número, ela pode ser invertida? Pode ser invertida, ela pode ter uma mudança na sua formatação. Por quê? Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma cadeia alimentar que é composta por uma árvore, que serve de alimento para 200 insetos, que serve de alimento para 4 pássaros. Olha só, mudou totalmente a nossa pirâmide, ela ficou invertida, tá? Porque a base da nossa pirâmide, ela ficou bem menor do que o ápice, né? Do que a parte de cima. Porque eu estou falando apenas da quantidade de uma árvore. Então, a pirâmide inverteu, tá? Então, é só para que vocês entendam que na pirâmide de número, ela pode vir invertida, tá? A pirâmide de biomassa, né? Quando nos referimos a uma pirâmide de biomassa, nós estamos falando da quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. A biomassa é expressa em massa de organismo por unidade de área. Por exemplo, quilogramas por metro quadrado ou gramas por metro quadrado. Então, digamos aqui, nós temos uma pirâmide ecológica, que representa aqui uma cadeia alimentar, e nós temos aqui, ó, na base da nossa pirâmide de biomassa, nós temos essa massa aqui por metro quadrado, 50 quilogramas por metro quadrado aqui de tomateiro. É como se você fosse medir, né, fazer uma medição da pesagem, né, da massa desses indivíduos que estão presentes em cada nível trófico. Aqui no segundo nível trófico eu tenho 1 kg por metro quadrado de gafanhoto, 0,1 kg por metro quadrado de anfíbios, que serve de alimento para 0,05 kg por metro quadrado de animais peçonhentos, como no caso da cobra. Então, foi feito aqui um cálculo, uma medição
Essa aqui é uma estatística, na verdade. Lógico que ninguém pegou todos os tomateiros de uma determinada cadeia alimentar e colocou ali numa balança. Não, isso aqui foi feito um cálculo estatístico e obteve isso aqui uma média, né? Uma média onde eles, de maneira aproximada, foi medida a quantidade de biomassa que estaria presente em cada nível trófico. Então, na pirâmide de biomassa, nós temos a biomassa, ou seja, a massa total de indivíduos que estão em cada nível trófico, tá? E na pirâmide de energia, nós representamos qual seria a quantidade de energia que está presente para o próximo nível trófico. Porque vamos lembrar que nós estudamos o conteúdo de fluxo de energia, né? Fluxo de energia, nós aprendemos que numa cadeia alimentar, a quantidade de energia disponível para o próximo nível trófico, ela vai diminuindo. Porque vamos imaginar que a cada nível trófico, a energia que foi consumida, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Porque, por exemplo, ó, eu tenho aqui os produtores. Eu sei que o produtor ele faz fotossíntese e, ao fazer fotossíntese, ele produz matéria orgânica. Só que os vegetais, eles precisam consumir energia. Então, a parte da energia que ele consome, ó, ela é perdida. Então, o que vai ficar disponível para o próximo nível trófico é apenas uma parte dessa energia, que aí vai ser menor. Consequentemente, os consumidores primários também, eles consomem uma parte da energia que eles absorveram dos produtores. Ao fazer isso, eles perdem uma parte dessa energia e deixa disponível para o próximo nível trófico apenas um pedaço. Então, na pirâmide de energia, ela sempre vai ser, ela nunca vai ser invertida, ou seja, sempre a base vai ser maior do que o ápice, tá? Por quê? Porque ela representa em cada nível trófico a quantidade de energia que está disponível. E, consequentemente, nós já sabemos que em cada nível trófico essa energia ela vai se perdendo, tá, pessoal? Então vamos aqui para a nossa questão. Ele quer saber aqui qual seria a pirâmide de biomassa, aliás, a pirâmide de energia primeiro, depois a pirâmide de biomassa e depois a pirâmide de número. Pessoal, vai ser a letra D. Porque vamos analisar. Na letra D diz que a pirâmide A, ela representa uma pirâmide de energia. E é correto isso. Por quê? Porque nós aprendemos que numa cadeia alimentar, sempre a pirâmide de energia ela vai ter a sua posição normal, nunca é invertida. Sempre vai ter uma base mais larga do que o ápice. Porque na pirâmide de energia, ela representa a quantidade de energia disponível para o próximo nível trófico, certo? Então, sempre essa pirâmide A aqui, ela vai ser a pirâmide de energia, porque ela não é invertida, tá? A letra B, ela nesse caso, ela vai ser a pirâmide de biomassa, porque ela está representando aqui, ela é invertida, como vocês observam, ela tem uma base menor. Então, isso significa que a biomassa que está aqui presente dos indivíduos produtores é menor do que a dos consumidores secundários, que é esse retângulo aqui, tá? Maior. E isso significa, por exemplo, poderia representar uma cadeia alimentar que existe no ambiente aquático. Por exemplo, eu tenho ali o fitoplâncton, que é em grande quantidade, mas a biomassa dele é bem menor do que os indivíduos que estão no topo da cadeia. Então, eu vou ter uma base menor, representando uma pirâmide de biomassa, tá? E a letra C pode sim representar uma pirâmide de número, porque se a gente estiver, por exemplo, mencionando uma árvore que tem 100 insetos, esses 100 insetos que servem de alimento para 1000 pássaros, por exemplo. Então, eu posso ter perfeitamente uma pirâmide ecológica sendo representada, eu posso ter perfeitamente uma cadeia alimentar sendo representada por uma pirâmide invertida, tá, pessoal? Então, aqui vai ser a letra D. Vamos aqui para a próxima questão, que também é de pirâmide ecológica. Ela fala o seguinte: as pirâmides ecológicas, que podem ser de número, de biomassa e de energia,
são bons modelos para análise de cadeias alimentares. Sobre esses modelos, é correto afirmar que, vamos lá, a letra a cada nível trófico, a energia do nível trófico anterior é obtida em maior quantidade. Pessoal, vamos pensar o seguinte, a cada nível trófico, eu vou até voltar aqui para a nossa pirâmide, de energia. Veja, na pirâmide de energia, será que a cada nível trófico a energia ela vai ficando maior ou menor? Se você parar para observar, a quantidade de energia ela vai ficando menor, tá? Então, o que que diz aqui a nossa letra A? A cada nível trófico, a energia do nível trófico anterior é obtida em maior quantidade. Na verdade, é em menor quantidade, porque a energia ela vai se perdendo ao longo do tempo. Então, nós sabemos que o fluxo de energia nas cadeias alimentares, ele é unidirecional, ou seja, ele segue uma única direção, e ele é decrescente, porque ele vai perdendo uma parte dessa energia que vai passando de um nível trófico para o outro, tá? Na letra B ele fala o seguinte, as pirâmides de energia representam né, o número total de indivíduos de cada uma cadeia alimentar. Gente, olha só, pirâmide de energia não fala de número de indivíduos. Pirâmide de energia, ela representa a quantidade de energia que está disponível de um nível trófico para o outro, tá? E ela não está representando a quantidade ou o número de indivíduos, tá? A letra C diz o seguinte, a quantidade de energia em cada nível trófico é calculada multiplicando-se o número de indivíduos pela sua massa. E aqui a energia não é calculada dessa maneira, pessoal, né? Número de indivíduos pela massa, de jeito nenhum. A pirâmide de energia não pode ser expressa de forma invertida. Pronto, letra D. A pirâmide de energia não pode ser uma pirâmide de cabeça para baixo, por exemplo. Como assim? Lembra que o nível de energia, aliás, o nível trófico que tem mais energia disponível é o nível trófico que está na base da pirâmide, ou seja, o nível trófico dos produtores, o primeiro nível trófico. Então, são os produtores que adquirem uma maior quantidade de energia. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma cadeia alimentar, cuja a base dessa cadeia alimentar é formada por vegetais, então esses vegetais são os indivíduos que adquirem uma maior quantidade de energia do Sol. E essa energia que foi adquirida inicialmente do Sol, ela vai sendo armazenada em moléculas orgânicas, que vão sendo passadas para os outros níveis tróficos da cadeia alimentar, e ela vai se perdendo. Então, os próximos níveis tróficos nunca terão uma quantidade maior de energia. Muito pelo contrário, sempre terão uma quantidade menor de energia. Por isso que uma pirâmide ecológica de energia, ela nunca pode ser representada na sua forma invertida, ou seja, de cabeça para baixo, tá? Porque sempre, na base da pirâmide ecológica, você vai ter uma maior quantidade de energia. Beleza, pessoal? É isso aqui que nós estamos mostrando aqui para vocês. A maior quantidade de energia, por exemplo, em quilocalorias, está na base, tá? E aí, ao passo que essa energia ela vai sendo passada, né, para os níveis tróficos superiores, ou seja, para o topo da cadeia alimentar, essa energia ela vai se perdendo, ok? É isso. Vamos para a nossa próxima questão, para a gente analisar essas afirmativas. Olha só. Considere as seguintes afirmativas sobre as pirâmides ecológicas. Primeira afirmativa, pessoal. A produtividade secundária líquida representa na pirâmide de energia a matéria orgânica acumulada pelos autótrofos em um período de tempo, tá? Gente, a produtividade secundária líquida ela não representa a matéria orgânica, não. É a quantidade de energia que está disponível, né? Que vai sendo acumulada no período do tempo. Não é matéria orgânica, é energia. Segunda afirmativa. As pirâmides de biomassa é investida nos oceanos, pois o fitoplâncton
tem alta taxa de reprodução e é rapidamente consumido pelo zooplâncton. Pessoal, isso aqui está certo, tá? Vamos só analisar o seguinte, se a primeira estava certa, tá, gente? Eu vou ter aqui, aliás, se a primeira estava errada, a letra A está errada, porque a letra A está dizendo que a primeira está certa. Então, não, eu vou eliminar aqui a letra A. Na segunda, essa segunda afirmativa, tá, e elimina a letra E também, tá, gente? Porque ele está levando a 1 aqui, ó, como verdadeira. A segunda afirmativa, ela é verdadeira, tá? Por quê? A pirâmide de biomassa, ela pode sim ser invertida, porque vamos imaginar o seguinte, ó, o que seria a base da cadeia alimentar de uma pirâmide de biomassa? São os indivíduos, o fitoplâncton. O fitoplâncton são as algas unicelulares, tá? Plantas aquáticas. Então, são organismos que fazem fotossíntese. Eles estão em muita quantidade, mas a massa deles é tão pequena, é tão diminuta, embora eles estejam em maior número, né? Eles têm uma reprodução, uma taxa de reprodução bem alta, eles têm uma massa bem menor com relação aos indivíduos que se alimentam deles, tá? Então, na cadeia alimentar, nas pirâmides de biomassa, que representam as cadeias alimentares aquáticas, elas podem sim ser invertidas, tá? A 3 diz o seguinte, aliás, ó, a 2 está correta, né? Isso aqui é uma pirâmide de biomassa do ambiente aquático. A 3, a pirâmide de energia representa as transformações e o fluxo unidirecional de energia nos ecossistemas, tá? Também está verdadeira. Ok, pessoal? A alternativa correta vai ser a letra D. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação no nosso preparatório Paz UEMA Enem. Então fique ligadinho, não perca nenhum conteúdo, acesse as nossas redes sociais, participe, mande a sua dúvida, o seu comentário através do direct e participe aqui da nossa aula. Então vamos lá começar a aula de hoje. Hoje iremos falar um pouquinho sobre a introdução e a conclusão na redação Paz UEMA. Lembrando que nós vamos sempre fazer essa diferença. Em algumas aulas iremos tratar do Paz UEMA e outras aulas serão direcionadas para o Enem. Então, muita atenção que existem aí algumas diferenças quando eu falo desses vestibulares. Então, muita atenção. Inclusive, saiu um post bem legal lá na plataforma Gonçalves Dias. Quem ainda não segue, corre lá. Já segue, pega todas as dicas, que saiu um post bem interessante sobre as diferenças entre a redação da UEMA e a redação do Enem. Então, fica a dica, corre, curte, comenta e manda suas dúvidas para cá. Então, vamos começar com a nossa aula de hoje. A introdução no texto dissertativo argumentativo. A avaliação da produção textual considera os seguintes critérios para a correção. Em primeiro lugar, vocês sabem que o tipo de texto cobrado será o dissertativo argumentativo. Ou seja, vocês vão dissertar, defender uma ideia através de quê? Através de argumentos. O próprio nome está dizendo argumentativo. Você precisa defender uma tese através de argumentos. E como será feita esta correção? Então, a correção, ela consiste em o atendimento ao tema proposto, que vai de 0 a 2 pontos. Lembrando que nós estamos falando de qual turma? Paz UEMA, certo? Então, fica ligado aí que estamos falando do Paz UEMA. A pontuação é feita de forma diferente. Então, o atendimento ao tema proposto, de 0 a 2 pontos. Coesão entre as partes do texto, também vocês vão pontuar de 0 a 2 pontos. Coerência dos argumentos, atendimento ao tipo de texto proposto e o domínio do padrão culto da escrita da língua. Então, é muito importante que vocês saibam a que se refere cada um desses aspectos.
Observem que vai ficar bem mais fácil para vocês ter uma nota mais positiva se vocês se atentarem a esses quesitos que serão cobrados durante a correção. Que quesitos são esses? O tema proposto, a coesão, a coerência, o tipo de texto proposto, você tem que atender ao tipo de texto proposto, e o domínio da escrita qual? Da escrita culta. Nós teremos várias aulas para falar sobre isso, a diferença entre a linguagem culta e entre a linguagem coloquial. Nós iremos ter uma aula sobre coesão e coerência. Iremos ter uma aula também que fala sobre a diferença entre tema, tese, e aí assim vocês vão fazendo toda essa diferenciação. É importante que vocês, além de ter a teoria, que vocês pratiquem também. Não fiquem apenas na teoria, tá, turma? É hora de começar a praticar também. Pegou a teoria? Hora de colocar em prática. Hora de começar a desenvolver o texto de vocês. É hora de começar a redigir a redação de vocês. O texto produzido pelo candidato na produção textual deverá ser obrigatoriamente do tipo dissertativo, argumentativo. Se você fugir dessa tipologia, se você fizer um texto narrativo, se você fizer um texto totalmente descritivo ou injuntivo, você estará fugindo da tipologia textual cobrada. E qual é a tipologia textual cobrada? A dissertativa, argumentativa. Faça uso adequado dos elementos que estruturam o tipo de texto proposto, com clara exposição da tese, com argumentos consistentes, que dão suporte ao ponto de vista defendido e sustentam seu projeto de dizer. Trata-se do texto efetivamente persuasivo. Turma, cada tipo de texto possui as suas características. Então, o texto dissertativo, argumentativo, possui características que são próprias a ele, assim como a narração possui características que são próprias da narração. Então, muito cuidado, porque você tem que seguir fielmente todas as características do texto dissertativo argumentativo. E como ele diz bem aqui no final, ele se resume basicamente aqui, a persuadir, a convencer o leitor. Através de quê? Através de argumentos. Através da defesa de uma tese com argumentos que sejam convincentes. Importante, dê um título à sua redação. Nós estamos falando de qual turma? Estamos falando do PAS UEMA. Lá no PAS UEMA, sim, ele cobra o título da redação. Então, dê um título à sua redação, utilize a norma padrão da língua, relacione o tema às obras literárias, inclusive já saiu aí as obras literárias que serão cobradas no próximo vestibular. Não copie trechos do texto base. Vocês sabem que nós temos os textos motivadores. Vocês não vão começar a escrever, a redigir a redação do nada. Nós temos primeiro os textos motivadores. Esses textos, como o próprio nome diz, ele vai motivar, ele vai ali, ó, ativar o seu pensamento, o seu conhecimento sobre aquele tema que está sendo tratado, certo? Então, não vale copiar. Muitos alunos fazem isso, copiam partes na íntegra do que está lá no texto motivador e coloca na sua redação. Não faça isso. O texto, ele serve apenas como uma motivação, ele ativa os seus conhecimentos que você foi adquirindo ali ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos escolares, ao longo da sua vivência. A proposta de intervenção não é obrigatória, porém é importante. O que o vestibular da UEMA espera? O que o PAS UEMA espera? Que você proponha uma solução, ou que você leve o leitor a refletir sobre aquilo. Imagine vocês, estou aqui numa conversa, mesmo uma conversa entre amigos. Eu falo, reclamo sobre determinado tema, mas no final eu não tenho nada a falar sobre aquele tema, eu não tenho nada a propor. Reclamo da sujeira da minha cidade, mas e aí? No final eu nem digo como é que eu posso resolver esse problema. Então vai ficar um pouco sem sentido, né? Então assim, a proposta de intervenção ela não é obrigatória, mas isso não significa que eu não vá colocar uma solução ou uma reflexão sobre o tema que está sendo abordado, né? Outra coisa que eu acho bem importante é em relação ao título. Aqui no da UEMA ele é obrigatório, no Enem ele não é obrigatório. Mas eu pergunto a vocês, turma, como é que vocês escolhem um livro?
Não é através do título? Através da capa, observando ali o título? Como é que vocês escolhem um filme? Vocês estão lá assistindo um canal, né? Os canais de filme, vocês vão fazendo o quê? Passando e observando o quê? O título. O título, ele chama muita atenção. Ele tem uma representatividade muito grande. Então, lembrando que aqui no PAS, o EMA, a redação, o título, sim, é obrigatório. Logo quando vocês receberem a folha de redação, lá nas orientações ele diz, dê um título à sua redação. Utilize a norma padrão da língua. Você não vai utilizar na sua redação as palavras que você utiliza quando conversa com seus amigos, né? Gírias, um palavreado mais solto, né? Mais descuidado. Se por acaso você utilizar uma gíria, você tem que colocar ela entre aspas, né? Então tem que ter todo esse cuidado também com a norma padrão da língua portuguesa. Então vamos ver aqui uma candidata que conseguiu a nota máxima no PAS o EMA. Vamos conhecer aqui um pouquinho da história dela, né? Apenas 7 candidatos conquistaram a nota máxima na produção textual do vestibular da UEMA 2019. Letícia de Almeida Santos foi uma dessas pessoas, com apenas 19 anos, a maranhense que veio lá do CEGEL, né? Ou CEJOL, agora chama CEJOL, né? Se destacou dentre o universo de candidatos ao desenvolver a redação do PAS 2019, que estimulava um debate acerca da necessidade que o ser humano criou de se expor em meios sociais digitais. Então tá aí, turma, um exemplo para vocês que acham que é impossível. Ah, professora, não, é impossível tirar a nota máxima? Não, eu não consigo. Então é necessário muito treino, muita dedicação, muita leitura. Muita leitura, vão variando o repertório de vocês. Ah, mas eu não gosto de assistir jornal. Mas é necessário que vocês façam esse repertório de vocês o mais amplo possível. Que assistam jornais, que assistam a documentários, que assistam as séries que vocês gostam, que leiam livros variados, notícias, revistas e muito cuidado com a fonte que vocês pesquisam. Nem tudo que está na internet é realmente verdadeiro. Então, quanto mais você variar suas fontes de pesquisa, quanto mais você variar essa fonte do qual você tem acesso, mais o seu repertório sociocultural será ampliado, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui do que a Letícia escreveu e que conseguiu a nota máxima. A Letícia, assim como a maioria dos nossos estudantes que nos acompanham aqui na plataforma Gonçalves Dias, oriunda de uma escola do estado do Maranhão, sinal de que ela teve uma formação de qualidade. E se ela conseguiu, vocês também podem conseguir. Basta ter dedicação, treino e muito comprometimento. Então vamos ver um pouquinho aqui da redação da Letícia. O tema sugerido para a construção do texto dissertativo argumentativo foi... Então qual foi o tema que a banca forneceu, né? O tema foi: hoje abre-se mão da privacidade e se compartilham rotinas e intimidades nas redes sociais. Exposição sem limites e repleta de riscos. A redação deveria ser desenvolvida com, no mínimo, 15 linhas. Turma, vocês acham que com 15 linhas eu consigo escrever uma redação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Provavelmente não, né, turma? Então, muito cuidado, né? O texto de vocês, ele precisa ser um texto coerente, um texto coeso, né? Mas com 15 linhas, dificilmente eu vou conseguir colocar tudo isso que precisa ser abordado. Então, fiquem atentos aí ao conteúdo e à qualidade do texto de vocês. Qual foi o título que a Letícia escolheu? A Letícia escolheu o título Realidade Idealizada. Já gostei do título da Letícia, né? Realidade apenas idealizada, né? O que a gente idealiza, o que a gente cria na nossa mente, na nossa cabeça. Letícia Santos discorreu em 28 linhas. Qual o máximo? 30. Ela utilizou quantas linhas? Utilizou 28. Ela discorreu em 28 linhas seus pensamentos de maneira bem estruturada e embasada, citando um dos autores mais críticos da contemporaneidade, o polonês Zygmunt Bauman, no seu livro Modernidade Líquida. Olha aí. Isso mostra que a Letícia tem o quê? Leitura. Que a Letícia tem conhecimento, ela foi buscar um autor que é super conhecido, né, de muito respaldo, de muita importância. A candidata levantou o debate sobre um dos maiores problemas que a sociedade vive hoje,
a ausência do questionamento para subsidiar o seu raciocínio sobre a exposição sem limites que muitos usuários fazem na internet. Então, vocês podem perceber que a Letícia tem o quê? Conhecimento, que ela tem leitura, uma leitura ampla, uma leitura variada e de qualidade, né? E no desenvolvimento? Como é que a Letícia fez o desenvolvimento que ela conseguiu uma nota tão alta, né? Como é que ela conseguiu a nota máxima? Vamos ver aqui o desenvolvimento dela. No desenvolvimento da sua argumentação, Letícia Santos ressaltou que dentro de uma cultura que visa o status social, as pessoas almejam ter para ser. Elas estão mais preocupadas em ter do que ser. Isso tudo faz com que os usuários da rede compartilhem informações e intimidades de forma cada vez mais excessiva, a fim de se encaixar em um padrão que já está estipulado. Para finalizar seu pensamento, a candidata sublinhou que toda essa exposição pode ser um ato perigoso, principalmente devido à facilidade de obtenção de informações pessoais, favorecendo a ação de criminosos e deixando extremamente exposta e vulnerável toda uma geração. Então, olha aí que ela traz argumentos bem convincentes, né? Ela traz dados, né? Ela traz argumentos que realmente conseguem persuadir o leitor. Então, vamos dar um pouquinho aqui, algumas pinceladas sobre a introdução e a conclusão no PAS-UEMA. Lembrando que nós teremos aulas que serão direcionadas para o Enem. Essa aula em específico está direcionada para o PAS-UEMA. Como fazer a introdução na redação da UEMA, né? Uma boa introdução da redação possui 3 elementos. Que elementos são esses? O contexto, a compreensão do tema e a tese, né? Então, precisa estar contextualizado, eu preciso ter uma compreensão daquele tema e preciso ter uma tese. O que é a tese? A defesa do seu ponto de vista, né? Então, não é só apresentar o tema, não é apenas falar do tema de forma genérica, de forma ampla. Eu preciso ter um ponto de vista, eu preciso defender uma ideia. O contexto, o que é o contexto? Para iniciar a introdução da redação, você precisa fazer uma contextualização. O contexto, o assunto, é algo mais amplo do que o tema, mas que se relaciona com ele. Até quando a gente vai começar a contar uma história, eu preciso contextualizar. Eu preciso situar a pessoa daquilo que eu vou contar. Na redação, da mesma forma, eu preciso contextualizar o tema sobre o qual eu estou tratando. E o que seria o tema? Em seguida, você deve demonstrar como o contexto te leva ao tema. Evite copiar o tema, tente escrever com suas próprias palavras, mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Eu vou dar uma dica bem legal para vocês em relação ao tema, no próximo slide. Olha só, prestem bem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês, que essa dica é realmente a dica de milhões, é uma dica valiosa. O tema da redação. Vamos pegar esse seguinte tema aqui. É possível se falar em Brasil com B maiúsculo, frente ao sofrimento e às marcas carregadas desde o passado? Então, ele já fez um questionamento. Turma, quando vocês se depararem com o tema, a primeira coisa que vocês vão fazer é grifar, sublinhar, destacar as palavras principais, as palavras que mais se destacam. Observem aqui que tem palavras que são essenciais. Tem palavras que não podem ficar de fora do texto de vocês. Que palavras seriam essas? Ó, é possível se falar em Brasil com B maiúsculo, frente ao sofrimento e as marcas carregadas desde o passado? Então, eu já sei que ele não está falando, né? Ele está fazendo um comparativo aí com o passado, não com a atualidade, né? Então, o que deve aparecer na redação de vocês? Certamente terá que aparecer sofrimento, marcas, passado e Brasil, porque ele situa. Ele não está falando de forma geral, ele não está falando de forma mundial, global. Ele está falando apenas do Brasil. Então, observem, no texto de vocês vão ter que falar quais são essas marcas, vocês vão ter que falar do sofrimento, fazer aí uma alusão ao passado e situar no contexto brasileiro. Então, turma, qual é a dica? Pegou o tema? Grifa, sublinha, destaca as palavras principais. Certamente vocês vão conseguir tirar ali 3, 4 palavras que são as palavras-chave, as palavras principais daquele tema. A tese. Após ter citado o tema,
você deve escrever a sua tese. A tese ou objetivo do texto é aquilo que você pretende defender ao longo da redação. Essa é uma das partes mais importantes de toda a redação. A fim de definir qual será a sua tese, você pode fazer algumas perguntas, né? O que eu penso sobre o tema? Partindo da sua resposta, você vai conseguir formular o objetivo do seu texto, ou seja, a tese. O que é a tese, turma? É a defesa do seu ponto de vista. Eu não posso apenas apresentar o tema, não posso apenas falar do tema de maneira genérica, de maneira ampla. Eu preciso deixar claro o que eu vou defender ao longo do texto, porque senão eu estaria só fazendo conceitos. E aí não seria uma dissertação argumentativa, seria uma dissertação expositiva. Então você precisa definir a sua tese. Como você pode fazer? Pode se perguntar, o que eu penso a respeito disso? Por que eu penso isso? Em seguida, você vai fazer a seguinte pergunta, por que eu penso isso? O que eu penso sobre determinado tema, por que eu penso isso? A partir da resposta, você deve formular duas ideias diferentes e explicar melhor cada uma delas no parágrafo do desenvolvimento. Essas duas ideias serão os objetivos do seu parágrafo de desenvolvimento. E pronto! Assim você constrói a introdução com contexto, tema e tese. Não vão sair aí jogando argumentos variados, não. Definam o objetivo de vocês. 2 argumentos já fica de bom tamanho, tá? E a conclusão. Lembrando que no PAS, o EMA, a proposta de intervenção não é obrigatória. Porém, ela é importante. Não é obrigatória, mas, porém, contudo, no entanto, todavia, é importante, é super importante. A conclusão da redação deve resumir os argumentos que foram levantados ao longo do texto. Sendo assim, deve fazer um apanhado geral e breve sobre o que foi discutido na redação até então, na introdução e no desenvolvimento. É interessante também trazer na conclusão uma solução, né, ou uma proposta de intervenção. Lembrando que não é obrigatório, mas é interessante. Além de tudo isso, uma boa conclusão deixa o leitor com um sentimento de satisfação. A análise crítica sobre o tema proposto se faz muito importante na conclusão. Então é isso, turma. Essas são as nossas dicas de hoje sobre a introdução e a conclusão na redação PAS UEMA. Eu espero que vocês possam aliar teoria à prática e possam dar aí uma acelerada no estudo de vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço!